Olá, eu sou a professora Gisele Ramos e nesta aula estaremos falando sobre o princípio fundamental da contagem, também conhecido como princípio multiplicativo. É utilizado para determinar o número de possibilidades de escolha sem precisar ficar descrevendo, enumerando ali todas as possibilidades. Mas eu vou, através desse primeiro exemplo, mostrar para você como que encontra-se o total de possibilidades, de quantas maneiras podemos realizar uma escolha. Vou mostrar através da árvore de possibilidades e, em seguida, através do princípio multiplicativo. Então, acompanha comigo. Uma lanchonete possui 3 opções de suco: laranja, melancia e uva, e 2 opções de sanduíche, simples ou completo. De quantas maneiras podemos escolher um suco e um sanduíche? Então, vamos pensar o seguinte: para a opção de suco, nós temos 3, que eu vou representar pelas iniciais L, M e U. Então, eu posso escolher o suco de laranja, de melancia ou de uva. Mas eu também tenho 2 opções de sanduíche, que é o simples ou o completo. E vou usar o S e o C para me referir a esses 2 tipos de sanduíche. Então, se eu escolher o suco de laranja, eu ainda tenho a opção de escolher o sanduíche simples ou o sanduíche completo. Se eu escolher o suco de melancia, eu também posso escolher o sanduíche simples ou completo. E se eu escolher o suco de uva, eu ainda posso escolher o sanduíche simples ou o sanduíche completo. Então, aqui eu montei as possibilidades. Eu coloquei aqui todas as possibilidades. Olha, suco de laranja com sanduíche simples ou suco de laranja com sanduíche completo. Suco de melancia com sanduíche simples, suco de melancia com sanduíche completo. E suco de uva com sanduíche simples, suco de uva com sanduíche completo. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades para escolher o meu lanche, né? Entre um suco e um sanduíche. Esse esquema que eu fiz aqui, utilizei as iniciais, né, das palavras, mas poderia ter usado também imagens. Esse esquema é chamado de árvore de possibilidades. Mas descrever aqui toda a árvore de possibilidades pode ser muito trabalhosa quando temos no problema números maiores. Aqui eu só tinha 3 possibilidades para suco e 2 possibilidades para sanduíche. Mas se fossem 20 para suco, 10 para sanduíche, se fossem números grandes, para realizar essa árvore, esse desenho aqui ficaria bem complicado. Então, nós podemos utilizar, para simplificar aqui, o princípio multiplicativo. E o princípio multiplicativo consiste em multiplicar o número de opções que nós temos, as quantidades de opções aqui na escolha. Então, eu posso escolher uma opção de suco e uma opção para sanduíche. Eu tenho para suco 3 possibilidades e para sanduíche 2 possibilidades. E aí eu vou multiplicar esses números, né, essas quantidades. 3 vezes 2 é igual a 6. Eu encontro, então, o total de possibilidades, o quantas maneiras diferentes eu posso realizar essa escolha aí de suco e sanduíche. Foram 6 possibilidades que nós encontramos também aqui na árvore, né, de possibilidades. Mas, realizando apenas essa multiplicação entre as quantidades, eu consigo encontrar, né, o total de possibilidades aí de escolha, que são 6. Esse, então, é o princípio multiplicativo. Agora, eu vou mostrar para você a aplicação em outros exemplos. Em uma sala de aula de 8º ano, com 25 alunos, 2 alunos são escolhidos para assumir os cargos de representante de sala e de suplente. De quantas maneiras distintas essa dupla poderá ser formada? Então, aqui, o que eu tenho que escolher? Eu tenho que escolher um aluno para ocupar o cargo de representante e um aluno para ocupar o cargo de suplente. E quantas opções eu tenho para representante?
Essa turma tem 25 alunos, então eu posso escolher qualquer um dentre esses 25. São 25 possibilidades para representantes. Aí eu vou escolher o representante, o que vai acontecer? Na hora de eu escolher o suplente, eu não posso mais escolher entre os 25, né? Eu tenho um a menos na minha escolha. Então, eu tenho 24 opções para escolher aqui o suplente. Então, são 24 alunos. Dentre esses 24, eu posso escolher um suplente. Coloquei, então, a quantidade de opções para representante e o número de opções para suplente. Basta eu multiplicar esses valores. Então, vamos fazer aqui, ó, 25 vezes 24. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 2, 8. Com 2, 10. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 2, 4. Com 1, 5. Então, aqui 0, 0 e 6. São 600 possibilidades de duplas, né, entre representante e suplente. 600 possibilidades para escolher aí entre esses 25 alunos do 8º ano. Então, esse é o número total aqui de possibilidades. Vamos para mais um exemplo. Quantos anagramas possui a palavra rosa? Vamos primeiro descobrir o que é anagrama, né? Anagrama são permutações de letras. Permutações é quando você troca de lugar. Quando você troca de lugar as letras de uma palavra e encontra novas palavras, com ou sem sentido. Então, de quantas formas eu posso permutar, trocar de lugar essas letras para que eu encontre palavras diferentes dessa? Com ou sem sentido, não importa. Então, se essa palavra é formada por 4 letras, eu tenho aqui a primeira letra para preencher, depois a segunda letra, a terceira e a quarta letra. E aí eu posso utilizar o R, o O, o S e o A para formar novas palavras. Para a primeira letra, eu tenho quantas opções? Eu tenho 4 opções, eu posso escolher qualquer uma dessas 4 letras. Então, 4 opções. Digamos que eu tenha escolhido a letra S. Aí, para a segunda letra aqui, vão me sobrar 1, 2, 3 opções. É o R, o O ou o A. Digamos que eu tenha escolhido a letra R. Então, para ocupar a terceira posição aqui, sobram 2 letras para eu escolher. Então, são 2. E aí, digamos que eu tenha escolhido a letra A, e aí para a última opção vai sobrar apenas uma letra. Pronto, coloquei aqui o número de possibilidades para ocupar a primeira posição, a segunda, a terceira e a quarta. Multiplicando essas possibilidades, 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24, vezes 1, 24. Então, significa que eu consigo escrever 24 anagramas da palavra rosa. Mais um exemplo. Quantos números de 4 algarismos distintos podemos formar? Se são 4 algarismos distintos, 4 algarismos diferentes, eu tenho aqui a classe das unidades, das dezenas, das centenas e das unidades de milhar, né? Números com 4 algarismos. E quais são os algarismos que eu posso utilizar? Como não foi dito aqui no enunciado quais algarismos eu posso usar, significa que eu posso usar qualquer um. Então, eu tenho 0, 1, 2, o 3, o 4, 5, 6, 7, 8 ou 9, que são os algarismos aí indo-arábicos, né? Com os quais a gente consegue escrever qualquer número. Então, para montar um número de 4 algarismos, para a unidade de milhar, eu posso escolher qualquer um desses 10 algarismos? Não posso, porque o 0, se entrar aqui, o 0 à esquerda não tem valor. Então, esse número vai ser considerado como um número de 3 algarismos. E ele tem que ser de 4 algarismos. Então, para a unidade de milhar, eu posso escolher qualquer um desses aqui, tá? Menos o 0. Então, do 1 até o 9 são 9 possibilidades. Digamos que eu tenha escolhido o número 3. Então, não vou poder utilizar mais, porque aqui está dizendo que esses algarismos têm que ser distintos. Então, aqui para a classe das centenas, eu posso escolher qualquer um menos esse daqui, que é o 3, né? Nós fizemos essa suposição.
O zero agora pode ser escolhido. O zero pode entrar agora na casa das centenas, dezenas ou unidades. Então, eu fico com 9 opções novamente. Digamos que eu tenho escolhido o número 7. Então, eu retiro o 7 e para a classe das dezenas eu não vou poder escolher nem o 7 nem o 3. Quantas opções vão sobrar? 8, correto? 8 opções. E aí, digamos que eu tenho escolhido o número 2. Aqui para a casinha das unidades vão sobrar 7 possibilidades. Pronto, coloquei aqui as quantidades, né, os números de possibilidades para cada um e vou realizar agora a multiplicação. 9 vezes 9, 81. 81 vezes 8, 1 vezes 8, 8. 8 vezes 8, 64. 648. 648 vezes 7, vamos multiplicar. 7 vezes 8, 56. 4 vezes 7, 28, com 5, 33, sobem 3. 6 vezes 7, 42, com 3, 45. Então, são 4.536 possibilidades, né? Eu consigo escrever 4.536 números com 4 algarismos distintos. E agora, para encerrar essa aula, vamos resolver mais essa questão. Quantos números ímpares podemos formar usando uma única vez cada um dos algarismos? 3, 4, 7, 8 ou 9. Então, eu vou formar números ímpares usando todos esses algarismos aqui. Não posso repetir. Isso significa que esses números são formados por 5 algarismos, porque aqui eu tenho 5 algarismos. Mas eles têm que ser números ímpares, ou seja, eles só podem terminar em 3, 7 ou 9, tá? Eu peguei os números que eu posso usar, que são ímpares, 3, 7 ou 9. Então, como nós temos essa restrição, vamos começar preenchendo por aqui. Então, dentre esses números, eu tenho 3 possibilidades para o dígito das unidades. Então, quando você tem uma restrição, você coloca primeiro as possibilidades lá naquela restrição que você tem. Aqui o número tem que ser ímpar, então tem que terminar com um desses 3 algarismos. Então, são 3 possibilidades para as unidades. Agora, vamos preencher as outras. Para a dezena de milhar aqui, digamos que para as unidades eu tenho escolhido 7. Vão sobrar 1, 2, 3, 4 possibilidades. Digamos que tenha sido o 9. Para a unidade de milhar, vão sobrar 3 possibilidades. Vamos supor que eu tenho escolhido 8. Então, para a centena, vão sobrar 2 possibilidades. E para as dezenas, 1 possibilidade. Agora, eu vou multiplicar esses valores. Eu tenho 4 vezes 3, 12. Vezes 2, 24. Vezes 1, 24, vezes 3 dá 72. Então, eu consigo escrever 72 números ímpares utilizando esses algarismos. Bom, então essa aula vai terminando por aqui. Eu peço que você clique no gostei aí se você gostou, se você entendeu. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito e compartilhe esse vídeo com aquele amigo que você sabe que também está estudando esse conteúdo. Bons estudos e até a próxima aula!